Tô ouvindo a galera falar assim, você tem que curtir o processo. Gente, como é que é essa questão de curtir o processo? José, filho, irmão de 10 caras, ele não concordava da forma que os irmãos dele administravam o rebanho do pai. Ele pensou, pô, se eu administrar aqui, eu vou fazer melhor a função dos 10, eu sozinho, do que os 10 juntos. Então, os irmãos de José falavam, sai daqui, pivete, fofoqueiro, não sei o quê. Então José ele queria tanto fazer aquela função melhor que os irmãos dele, que ele sabia que ele poderia fazer, que ele chegava a sonhar. Primeiro ele sonhou que os feixes de trigo se dobravam perante ele. Depois ele sonhou que a lua, o sol, a lua e as estrelas se dobravam perante ele. Porque ele falava com o pai dele o que estava acontecendo, mas o pai dele achava engraçado, achava legal, né? José falando, mas que legal meu filho falando, não sei o quê. Mas não dava muito crédito. Então quando ele sonhou com o sol e a lua se dobrando perante ele, ele pensou, pô, eu vou fazer até melhor do que meu pai e minha mãe. Foi quando José recebeu uma túnica de seu garoto diferenciado. Do pai dele, que eu preciso estar acompanhando, que ele sonha muito alto, né? Então eu vou colocar uma túnica diferente, porque na hora que vir os 10 eu vou saber que ele está no meio também. E quando aconteceu dele ser jogado ali na cisterna, não morreu, né? Então os irmãos falaram, quer saber, não vou matar ele não. Um dos irmãos impediu dele ser morto, eu vou mandar ele como escravo. E deu ele como ele ganhou dinheirinho, né? Mandou José como escravo. José foi mais livre sendo escravo do que sendo filho, do que sendo irmão. Quando ele chegou, foi comprado na casa dele, comprado por Potifar, chegou na casa de Potifar, tudo que entregava nas mãos dele, ele fazia bem feito. Tanto que ele virou administrador da casa de Potifar. A mulher de Potifar pensou, pô, esse cara é bom, né? Foi lá e teve toda aquela situação com José. José fugiu dela. Aqui eu não pego não. José fugiu. O mais engraçado, sabe o que é? Que um dos irmãos de José se envolveu com uma das esposas do pai dele. Olha para você ver. Mas José, ele não quis se envolver com a esposa de Potifar, saiu correndo porque ele já sabia o mal, né? Como que era ruim a convivência seria entre ele e Potifar. Então José fugiu e falou, não. Potifar não tá vendo, meu Deus tá vendo. Saiu correndo. José sofreu toda aquela condenação e foi mandado para a prisão. Potifar perguntou, aconteceu? José, não, eu acredito mais em você. José foi mandado para a prisão de Faraó, primeiro como escravo, olha para você ver, depois criminoso. Chegando na prisão, toda a função que era entregue a José fazia, porque ele gostava de ver as coisas funcionando ao redor dele, fazer as coisas bem feitas, tanto que ele se tornou o administrador daquela prisão, né? E ele pôde usufruir de um dom que Deus deu a ele, né? Que ele descobriu, creio eu, né? Ele descobriu esse dom na prisão de interpretar sonhos. Ou já sabia os sonhos há muito tempo, porque ele sabia que o sonho tinha muito a ver com a realidade dele, que ele sonhava muito, né? E através de toda aquela vivência e da interpretação de sonhos, José teve a oportunidade de chegar perante Faraó, né? E toda a história de José escrita, conhecida, Faraó entregou para ele o anel de governador do Egito. Falou, olha, alguém que faça melhor essa função do que você eu desconheço.
Porque quando você entrega um trabalho na mão de alguém que considera que qualquer coisa é abaixo dele, abaixo dela, você vai varrer. Eu não vou varrer porque isso aqui é muito abaixo do que tem. Quando você entrega uma função na mão dessa pessoa, a coisa ela não flui, a coisa não acontece. Né? Então José, para ele não tinha problema, ele fazia acontecer. Se tivesse alguém ali para varrer, ele pedia, talvez alguém que estava na administração dele. Se não tivesse ninguém para varrer, ele varria. Então, José, ele curtiu o processo, porque durante o tempo de escravo, presidiário e até chegada de governador, José ele executou aquilo que ele sempre quis fazer na casa do pai dele. Ele sempre quis trabalhar na casa do pai dele. Ele sempre quis administrar na casa do pai dele. E ele passou por toda essa situação, a prisão, na senzala como escravo, né, que a gente chama de senzala, e no palácio. Curte o processo. Também tem o povo, né, de Israel. O povo de Israel ele era para ter ficado 40 dias no deserto, mas só não ficou porque reclamou. Não curtiu o processo de estar livre no deserto. Não ter que fugir, não ter que fazer as coisas aceleradas. Né? Tinha uma codorna que vinha, tinha um maná, tinha água na rocha, né? E tinha várias outras coisas lá, mas eles só conseguiram enxergar o deserto. Às vezes o deserto, às vezes o caminho, tá? Você tá encarando só como difícil, só da forma, só de você não estar passando por uma coisa que você considerava descanso antes. Né? Você encara tudo como dificuldade no deserto, como um processo doloroso. Mas você já pensou que talvez esse processo de ele só está sendo dolorido porque você está vendo ele como um processo dolorido e tentando facilitar esse processo, você está causando mais dor a si mesmo porque você quer que as coisas sejam do seu jeito e só pelas coisas não serem do seu jeito você está mais sofrido por isso? É isso aí. Ao meu ver, toda situação que alguém que curte o processo está é uma situação boa, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam o bom, para o bem daqueles que amam as coisas boas. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Curte o processo, curte esse vídeo também. Grande abraço para vocês, meu nome é Guilherme Moreira, sou terapeuta, trago vídeos aqui no canal, gente, eu tenho shorts, né, ali para tá vendo alguns vídeos aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho.